Se nós não arrancarmos o pecado da nossa vida, o pecado arrancará a nossa vida de nós. Olá, eu sou a Dani Cadori, eu sou teóloga, design de moda, escritora e também criadora do Ministério Vem e Vamos. E esse vídeo faz parte de uma série de 18 vídeos sobre o Sermão do Monte, então se você ainda não assistiu os outros vídeos, quando terminar esse, vai lá e assiste. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você tenha acesso aos outros vídeos e consiga estudar o Sermão do Monte junto comigo. E eu arrisco dizer que esse vídeo é o vídeo mais esperado da série do Sermão do Monte, que é sobre adultério, sexo, relações fora do casamento, divórcio, e esse tema normalmente suscita muito interesse entre os cristãos, então vamos pro vídeo de hoje. Antes da gente ler os versículos que a gente vai meditar, é interessante a gente ter em mente que o sexo foi criado por Deus. E diante disso nós podemos concluir que é Deus que sabe como ele pode acontecer de maneira perfeita, plena e para nossa edificação e não para nossa destruição. Enquanto nós lemos esses versículos, nós temos que ter em mente que o Senhor não está nos orientando a como viver nosso casamento, relações físicas e afetivas, como uma forma de nos punir ou condenar. Pelo contrário, nós temos que reconhecer que as orientações que Deus nos dá são uma forma de nos abençoar, elas são bênção e não condenação, elas são motivos de louvor, porque representam que o Senhor, que criou as relações físicas, as relações sexuais, nos orienta em como viver elas. Isso nós sabemos que é dentro do casamento. E esse versículo acaba falando sobre isso, indo muito além, falando sobre o pecado que nós cometemos no nosso coração, quando nós alimentamos desejos indevidos, que vai muito além das ações físicas. E como nós vimos no vídeo anterior, Jesus segue dando a interpretação perfeita da lei. Anteriormente ele falou sobre o homicídio, como ele não acontece somente de maneira física. E agora Jesus fala sobre o adultério, e novamente como ele não acontece somente de maneira física. Os fariseus e os escribas da época entendiam o adultério somente como algo que poderia acontecer exteriormente e não interiormente. Então eles se davam ao direito, em seus pensamentos e na maneira que eles olhavam para as pessoas, a adulterar, porque para eles isso não era considerado adultério. Mas Jesus novamente mostra que o pecado nasce no nosso coração e nasce no nosso interior. Jesus não deseja que a nossa santidade seja simplesmente exterior. Ele deseja e ele nos ensina a desenvolver santidade no nosso interior. Para que isso então reflita a maneira que nós vamos agir na nossa vida, isso reflita no nosso exterior. Mas vamos para o texto de hoje. Nós vamos ler primeiro o versículo 27. Do capítulo 5 de Mateus, onde Jesus está falando justamente sobre o adultério. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Então, o que nós aprendemos disso? Jesus está fazendo uma referência à lei mosaica, onde nós lemos não adulterar. E a pena para essa transgressão, como nós sabemos e como nós vemos também no relato bíblico, quando a mulher pega em adultério e ia ser apedrejada, era o apedrejamento. Na lei, não era somente da mulher, mas nós vemos que novamente os escribas, quando eles iam apedrejar a mulher pega em adultério, fazem uma interpretação conivente a eles e não a verdadeira interpretação que somente Jesus nos deu. Então, na lei, o adultério era algo digno de levar a pessoa a ser apedrejada. E algo interessante é que muitos escribas acabaram distorcendo a lei do divórcio, que no início foi criada para proteger as mulheres, em algo que servia para que eles então pudessem se divorciar conforme eles desejassem, para que então eles pudessem ter relações com outras pessoas, casar novamente e se relacionar sem que isso fosse considerado adultério. Novamente, isso mostra aquilo que estava no coração deles. O desejo de adulterar, mas que eles, por meios externos, faziam coisas para que eles pudessem, então, justificar a ação deles e serem encontrados como pessoas não pecadoras e se sentirem melhor com eles mesmos ou aparentar para os outros. Mas Jesus está condenando isso. Jesus já começa a dizer, não adulterar. E quando nós falamos sobre o adultério, nós temos que ter em mente que ele vai contra diversos mandamentos de Deus. Primeiro, o específico, não adulterar. Depois ele também vai contra o mandamento da gente não cobiçar, porque quem adultera cobiça. Indo além, ele vai contra não roubar, porque quando nós adulteramos, nós estamos pegando para nós algo que não nos pertence, algo que pertence a outro. Então o adultério, ele rompe com a lei, com aquilo que Deus nos ensina, com a moralidade que Deus nos chama a ter em diversas esferas. É por isso que ele é tão perigoso e é por isso que muitas vezes tantas pessoas são tentadas justamente nessa área, porque o adultério nos corrompe
corrompe profundamente. E esse adultério, que não acontece somente de maneira física, mas também pode acontecer no nosso interior, com nossos pensamentos. E é justamente sobre isso que Jesus fala no verso 28. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Jesus está dizendo aqui que aquele que desejar alguém que não lhe pertence, não ter esse desejo dentro do casamento, já está cometendo adultério, já está adulterando. E ele ressalta, novamente, a importância do interior. De maneira que a impureza, ela sempre tem origem no nosso coração. Isso não significa que a pessoa que olhou para alguém com desejo pode pensar, bom, se eu olhei, então eu posso ir e cometer o ato físico, porque já pequei. Não. Isso não faz sentido. Eu sei que muitas pessoas, por muito tempo, que eu conheci pessoas que têm esse pensamento. Ah, eu já pequei em pensamento, então eu vou pecar fisicamente também. Não. Esse versículo não fala sobre isso. A intenção desse versículo não é te incentivar, porque pecou em alguma coisa, a ir lá e consumar o pecado que nasceu no seu coração. Muito pelo contrário, é para alertar que como a gente vai cultivando o desejo pecaminoso no nosso coração, isso vai nos aproximando cada vez mais de viver esse desejo fisicamente. E ambos são pecados, mas pecar em um não nos dá motivo e justificativa para que de fato a gente peque de vias de fato, fato. E também nós temos que compreender que o olhar que Jesus está falando nesse texto, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, ele é um olhar muito específico, ele é um olhar mais intenso, ele é um olhar proposital, ele não é um olhar quando um homem se depara, ou uma mulher se depara com alguém bonito e pensa, essa pessoa é bonita. Isso é algo natural, isso é algo que acaba muitas vezes sendo até inevitável, mas é possível que a gente olhe para alguém, porque nós não somos cegos, nós olhemos para alguém, vejamos se essa pessoa é bela e nós pensamos, ela é bela, e acabou. Nós fechamos essa porta, nós olhamos para o outro lado, nós não mantemos esse olhar. É diferente do olhar cobiçoso, onde nós vamos olhando e imaginando e pensando e desenvolvendo pensamentos. Olhar para alguém e contestar que essa pessoa é bonita é algo praticamente inevitável, mas nós podemos evitar, desenvolver esse olhar que vai aumentando o nosso desejo, que vai nos gerando desejo. E é sobre esse olhar de desejo que o Senhor está falando aqui. Ele não está falando sobre um olhar que constata a aparência do outro, mas ele está falando sobre esse olhar de desejo, esse olhar fixo, esse olhar que carrega em si uma segunda intenção. E é importante frisar que esse olhar ele só não acontece de pessoa para pessoa, ele também pode acontecer quando nós olhamos filmes, quando nós olhamos imagens, quando nós vamos direcionando o nosso olhar para coisas que nos estimulam e nós sabemos que isso acontece, que isso é uma realidade, e nós mesmo assim alimentamos esse olhar alimentado, que é o pecado que o Senhor está nos falando aqui. Mas como nós vencemos esse impulso de olhar desejoso, purificando o nosso coração? Não existe outra maneira. Quanto mais nós convivemos, quanto mais nós alimentamos um coração corrompido, um coração que busca sempre prazeres físicos e carnais, mais o nosso olhar vai estar propenso a ficar fixo em coisas que despertem desejos em nós que não deveriam ser despertados. Mas veja bem, sentir desejo através do olhar, ele não é algo necessariamente ruim. E por que eu lhe digo isso? Porque é importante que a gente viva esse olhar da maneira que o Senhor nos chama a viver, dentro do casamento. É estranho se uma esposa olhar para o marido e não desejá-lo, o mesmo se o marido olhar para a esposa e não desejá-la. E esse desejo, ele é bom, ele deve acontecer, ele é um sinal de que as coisas estão indo bem. Mas quando esse olhar que leva ao desejo acontece fora dos parâmetros de Deus, sim, ele é o olhar pecaminoso. E como nós vimos, os parâmetros de Deus, eles não são para nossa punição, mas eles são algo que nós devemos glorificar, porque é o Senhor nos ensinando a viver da maneira perfeita. E somente o Deus que nos criou pode nos dizer como nós podemos viver de maneira perfeita aqui na Terra. Então, tenha em mente que o desejo em si, o desejo sexual, não é algo ruim. O problema é quando ele acontece fora dos padrões do Senhor. E é por isso que o Senhor nos diz que o pecado do adultério, ele tem início no nosso olhar. Porque dificilmente alguém começará a pensar em adulterar, ponderará adulterar se antes não tiver olhado, refletido, pensado, observado. O pecado nasce conforme nós vamos olhando para aquilo. Eu não sei se você já teve a experiência de ter que esperar para comer um bolo antes de um aniversário ou uns docinhos maravilhosos. Tanto tempo que eu não como docinho, morro de vontade. E quando você fica olhando aquele bolo, na primeira olhada você pensa, eu queria uma fatia.
Mas conforme você vai continuando olhando o bolo e você continua pensando o tempo que você vai ter que esperar para comer esse bolo, veja bem, eu estou falando só de bolo aqui, você vai desejando cada vez mais e mais e mais. E sem perceber, em algum momento você passa o dedo no bolo e come um pedacinho dele. Porque você não conseguiu esperar, porque você ficou olhando tão fixamente, você ficou alimentando tanto o seu desejo sobre esse bolo, que você não conseguiu esperar a hora certa para desfrutar dele. O mesmo acontece com as nossas relações físicas e afetivas. Elas têm uma hora para acontecer. E no versículo 29 e 30, Jesus diz assim: se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Se a sua mão direita fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. A expressão que Jesus usa aqui de arranca demonstra a seriedade radical da ética de Jesus. Essa expressão de arranque fora, tire fora, está mostrando o quão radical Jesus é diante da ética que ele nos chama a ter. Ele está nos dizendo claramente, é melhor você não ter o seu olho do que você manter um olho que te leva a pecar. Obviamente, nós não vamos arrancar os nossos olhos, mas Jesus está, através dessa ilustração, nos mostrando o quão radicais nós devemos ser diante das tentações, diante do caminho que pode nos fazer pecar. Novamente a ilustração do bolo. Não fique encarando o bolo, não fique olhando para o bolo e cheirando o bolo. Vire as costas, ande, faça outra coisa. Quando você está na presença de alguém que você deseja e você não deveria desejar, quando você está na presença de alguém que o seu olho gosta de observar, vá para outro lugar. Nós temos que ser radicais. Se o seu problema é a internet, meu amigo, corte a internet. Se o seu problema é os vídeos que você vê aí. Essa é a questão. Nós não devemos ficar alimentando, nós temos que arrancar da nossa vida aquilo que nos impulsiona, que nos conduz na estrada do pecado. E tem algo que eu faço que para muitas pessoas é engraçado, que até hoje, eu sou casada, mas até hoje quando eu vejo filmes, e filmes que acho que são para até 16 anos, 14 anos, filmes adolescentes muitas vezes, que tem cenas de sexo, eu fecho os meus olhos. Por quê? Porque eu sei que isso inconscientemente pode me levar a pecar, que isso pode me conduzir por uma estrada em que eu não devo andar. E por mais bobo que seja, de fato, é uma coisa que pode parecer pequena. É uma coisa que pode alimentar no meu coração sentimentos que eu não deveria ter, desejos que eu não deveria ter. Então só você pode dizer o que na sua vida lhe faz pecar, o que lhe faz adulterar, o que lhe faz desejar o que não é para ser desejado, o que lhe faz querer comer o bolo que não lhe pertence, na hora que não lhe pertence. E quando você identifica isso, o que Jesus está te dizendo aqui é: arranque fora, dê um jeito de se livrar disso, dê um jeito de se apartar disso, de se afastar disso. E Jesus fala de uma maneira tão radical que é impossível que a gente arrume desculpas, é impossível que a gente diga, é só uma olhadinha. Jesus está dizendo, não olhe, não toque, não vá e não faça aquilo que não lhe pertence na hora que não lhe pertence com a pessoa que não te pertence. É melhor nós vivermos sem uma parte de nós, sem algo que nós desejamos, sem algo que nós gostamos de fazer, do que nós mantermos na nossa vida coisas que nos fazem pecar dia após dia. Então o que Jesus está nos dizendo aqui é para que nós tratemos o pecado de maneira radical e firme. Não de maneira gradual, não tratando o pecado como algo secundário, não tratando como um pecadinho, não tratando como algo que pode ser tratado paliativamente, com calma, sem pressa. Não, nós tratamos o pecado arrancando ele da nossa vida, como um band-aid. Nós não arrancamos devagar, com calma, arrancamos. É isso que Jesus diz aqui. Você tem algum pecado? Arranque ele da sua vida. Faça isso agora. E muitas vezes nós vivemos nessa sociedade que nos chama a evitar a todo custo o sofrimento, a dor, o desconforto, que nos chama a fazer aquilo que nos gera prazer, alegria, contentamento, o que nós desejamos. Não é o que Jesus diz aqui. Porque na ilustração de arrancar um olho, cortar uma mão, isso já demonstra que, provavelmente, nessas situações, para que a gente não peque, será necessário um pouco de dor e desconforto. Então, não caia nessa de faça o que lhe faz bem, tudo bem. Não tem problema se lutar contra o pecado te causar dor. Que seja assim. Porque é melhor ter uma dor momentânea do que ter um coração, uma alma e uma vida apodrecida. Lembre-se novamente do Deus que nos ensina a viver. É melhor sofrer arrancando o pecado da nossa vida do que passar a vida inteira achando que seguimos a Jesus, cultivando uma série de pecados de estimação que, como a palavra nos diz, nos lançarão no final do dia no fogo do inferno. E o segundo ponto que nós vamos tratar aqui é sobre
o divórcio, que diz assim no versículo 31 e 32. Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. E alguns pontos que nós temos que compreender sobre isso. A carta de divórcio servia para a proteção das mulheres no momento em que essa lei foi intitulada. Por quê? As mulheres não trabalhavam, as mulheres não tinham sustento, elas não tinham naquela época como manter a si mesmas vivas, sobrevivendo. Então, quando um homem se divorciava da sua mulher, ele basicamente a condenava à morte, porque ela não tinha maneira de se sustentar, de prover para si mesma. É por isso que quando nós olhamos na Bíblia, as mulheres que ficam viúvas e não têm filhos lamentam tanto, que elas não tinham como conseguir o seu sustento. Isso também fica claro na história de Ruth e Noemi, em vários momentos. Então, essa carta de divórcio permitia que a mulher iria casar novamente, sobreviveria e não iria padecer de fome ou precisar a vida inteira da caridade a outras pessoas. Mas também fica claro que o divórcio, ele não era a intenção de Deus. A intenção de Deus é que o casamento perdurasse por todo o tempo. Mas o que os homens da época estavam fazendo eram achar motivos para se separar e se divorciar das suas mulheres, pelo que eles bem entendessem. Indo ao ponto de que se a mulher queimasse a comida, eles achavam que isso era um bom motivo para que o divórcio acontecesse. Como vocês sabem, naquele tempo, as mulheres elas não eram vistas como alguém importante pelos homens da época, não eram vistas como alguém indigna. Isso também, em outro momento, nós vamos falar mais, mostra como Jesus tratou as mulheres com dignidade, em contraste como os homens tratavam as mulheres no seu tempo. E é muito interessante observar esse contraste. Então, como as mulheres não eram bem vistas naquela época, os homens se divorciavam delas, as condenavam à miséria, por qualquer motivo. E o que Jesus está dizendo aqui é que esse não é o plano de Deus. Que o plano de Deus é que as pessoas continuem unidas. Então a carta de divórcio, ela era para ser uma exceção e não a regra. O divórcio era para ser uma exceção e não a regra. Então quando Jesus diz aqui que qualquer um que deixar a sua mulher, e é bem interessante porque a mulher ela não deixava o seu homem, era o homem que tinha essa atitude, que não fosse por imoralidade sexual, condenava a mulher a cometer adultério. E, obviamente, ele também estaria cometendo adultério. Então, Jesus está dizendo, não se divorciem, a não ser que tenha essa imoralidade sexual, que não é a regra, que ela deve culminar em divórcio, permaneçam-se casados. E isso permanece conosco até hoje. O que nos possibilita divorciar é, de fato, a imoralidade sexual. Mas é importante que, nesse momento, nós abramos algumas aspas. Muito se fala sobre, então não é possível que uma mulher se divorcie do seu marido, que a bate, que a espanca, que coloca a sua vida em risco? Existe outro texto que nos dá orientações sobre isso. Paulo fala sobre as mulheres que estão casadas com descrentes e que se eles escolhem permanecer com elas, elas permanecem. Se eles escolhem se apartar delas, elas aceitam. Quando um homem bate em sua esposa, nós podemos compreender que, ele não é alguém que teme ao Senhor. Ele não é alguém que obedece ao Senhor, ele não é alguém que se submete ao Senhor, porque nenhum homem que se submete ao Senhor fará isso. E segundo ponto, quando ele agride a sua mulher, ele está automaticamente a apartando dele. Ele está a afastando. Ele está escolhendo não permanecer com ela, porque ela não pode permanecer em algum lugar que a coloca em risco, que coloca a sua vida em risco. Existem outras maneiras de interpretar esse versículo que também são plausíveis, que também são ponderadas, como o fato de que a agressão em si já é o apartar-se. Mas também nós devemos levar em consideração que a agressão é o que o homem faz para que a mulher, então, obrigatoriamente tenha que se apartar dele. É por isso que o divórcio em casos de agressão é algo que sim, acaba tendo respaldo bíblico. Mas a discussão que nós temos que ter então é sobre o novo casamento. O ponto aqui então que nós temos que ter em mente, se você passa por agressão, se você conhece alguém, não é apartar-se da pessoa que te agride, porque isso é algo lógico, é você terá casamento com outra pessoa no futuro. Essa deveria ser a discussão e não a outra parte. Mas aqui é um adendo, nós não estamos estudando esse texto de Paulo, nós estamos somente falando sobre esse aqui que Jesus falou no Sermão do Monte. Mas é importante ressaltar isso para que pessoas não continuem presas numa relação de medo, violência e abuso por acreditarem que elas não podem apartar-se daquele que já a obrigou a apartar-se. Acho que vocês compreendem o que eu quero dizer aqui. E se você é uma pessoa que está em uma dessas relações, procure ajuda. Lide com a situação ao lado de irmãs e irmãos da sua igreja. Não permaneça nela
converse com as pessoas, busque aconselhamento, busque ajuda e não continue em um lugar de medo. Procure ajuda para que você consiga lidar com essa situação da melhor maneira possível perante a palavra de Deus. E para concluir, algumas coisas que essa passagem enfatiza. A primeira delas é que o desejo de Deus para o casamento é o compromisso permanente, é o compromisso eterno até o final da vida. Em segundo lugar, essa passagem nos ensina como nós lidamos com o pecado, arrancando da nossa vida, não o alimentando. Em terceiro lugar, Jesus nos diz que nós não devemos usar o divórcio como uma forma de saciar os nossos desejos, que ele é a exceção e não a regra. Que o divórcio não é uma ferramenta para que a gente sacie, se liberte, para que a gente resolva problemas, não. O casamento é para ser algo permanente e o divórcio só serve em caso de adultério ou quando o outro nos aparta e nós não temos o que fazer diante disso. E se você está se sentindo tentado a cometer imoralidade, lembre-se de que você foi criado por Deus e que é o Senhor que pode lhe ensinar a viver nessa terra. E Ele lhe ensina a guardar algumas coisas para o casamento. Ele te ensina a hora adequada de comer o bolo. E se você está tentado a cometer imoralidade, eu quero rapidamente falar 4 pontos para você que pode te ajudar a lidar com isso. O primeiro deles é: compreenda para onde o adultério ou a imoralidade te levará. Caminho de morte. Não existe outro lugar. O segundo ponto é: lide com a verdadeira causa do seu pecado. Se é o seu olho, arranque. Se é a internet, cancele sua assinatura. Se é alguma pessoa que você está mantendo conversas que não deveria, encerre isso. Arranque o pecado. Lide com o pecado de maneira imediata. O terceiro ponto: age de maneira imediata e decisiva, mesmo que seja doloroso. Muitas vezes lutar contra o pecado será doloroso. Não evite essa dor. Lide contra o pecado. E por último, esteja consciente que o desejo que habita em você não é tudo nessa vida. Muitas vezes nós olhamos para o nosso desejo, amplificando ele e pensamos que nós só conseguiremos permanecer se ele for saciado. Essa não é a verdade. O desejo que você tem no seu coração, o desejo pecaminoso, ele não é tudo dessa vida, porque existe um caminho de graça que nós encontramos quando nós nos submetemos à vontade do nosso Pai. Se você é uma pessoa que está considerando o divórcio por motivos vãos, eu te aconselho a voltar os olhos a Jesus. Se você é uma pessoa que está considerando adulterar, eu te aconselho a voltar os olhos a Jesus. Se você é uma pessoa que está cultivando a imoralidade, eu te aconselho a voltar aos olhos a Jesus, porque só Ele pode purificar o nosso coração. E é do nosso coração que brotam esses pecados que nos impulsionam a viver não como o Senhor nos ensina. Esse foi o vídeo de hoje, obrigada por ter visto até aqui. Se você chegou aqui, não deixa de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar, curtir o vídeo, porque assim você me ajuda a continuar produzindo conteúdo cristão, bíblico aqui pra internet. Até o próximo vídeo. Tchau!